Essa foto tem 117 anos. Deixa isso entrar na sua cabeça por um segundo. Quando essa imagem foi capturada, o mundo era completamente diferente. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada do que você conhece hoje. E essa pessoa aqui, congelada no tempo, ela viveu, ela sentiu, ela teve medos e sonhos que ninguém mais lembra. Mas eu vou contar para você. Se você é daqueles que sente um arrepio quando olha para fotos antigas, se você acredita que cada imagem guarda segredos que merecem ser revelados, então se inscreve no canal agora, ativa o sininho e fica comigo até o final. E já comenta aí embaixo, de onde você está me assistindo? São Paulo, Bahia, Amazonas, Espírito Santo? Quero saber. Porque essa história é para todo brasileiro que ama mergulhar no passado. – 1907. Pensa bem nessa data. Seus bisavós provavelmente nem tinham nascido ainda. O Brasil ainda era um país praticamente rural, onde a maioria das pessoas nunca tinha visto um carro na vida. E nesse ano, nesse exato momento da história, alguém decidiu registrar essa imagem. Uma foto que quase se perdeu para sempre, engolida pelo tempo, esquecida no fundo de algum baú empoeirado. Mas ela sobreviveu. E quando ela chegou nas minhas mãos, toda manchada, rasgada nas pontas, com as cores completamente apagadas, eu sabia que tinha um tesouro em mãos. Não um tesouro de ouro ou prata, mas um tesouro de memória, de humanidade, de vida que pulsa mesmo depois de tanto tempo. Eu gastei dias restaurando cada pixel dessa fotografia, devolvendo a clareza que o tempo roubou, limpando as marcas que mais de um século deixou. E a cada camada que eu removia, a cada detalhe que ia aparecendo, mais eu me conectava com essa pessoa. Porque não é só uma foto, é uma janela para o passado. É a chance de olhar nos olhos de alguém que viveu numa época que a gente só conhece pelos livros de história. E aí me veio a pergunta que não me deixou dormir. Como era viver assim em 1907? Como era acordar todo dia naquele mundo tão diferente? O que essa pessoa comia? Como ela se divertia? Do que ela tinha medo? O que a fazia feliz? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha essa imagem restaurada com atenção. Cada detalhe conta uma história. A pessoa retratada aqui parece ter entre 30 e 40 anos, o que em 1907 já era considerado uma idade avançada para muita gente. A expectativa de vida no Brasil dessa época era de menos de 40 anos. Isso mesmo, se você chegasse aos 50, você era praticamente um ancião. O rosto mostra as marcas da vida. Não é um rosto liso, não. São rugas que vieram de acordar cedo todo santo dia, de trabalhar sob o sol, de carregar peso, de passar por perdas. Porque em 1907, perder pessoas era comum. Normal até. Todo mundo conhecia alguém que tinha morrido jovem, toda a família tinha enterrado pelo menos uma criança. A roupa é simples, mas digna. Tecido grosso, provavelmente feito para durar anos. Porque comprar roupa nova não era como hoje que você vai no shopping e escolhe. Não. Roupa era cara, era feita sob medida por costureiras, ou então era herdada de parente mais velho. Você cuidava daquela roupa como se fosse ouro, remendava quando rasgava, lavava com todo cuidado para não gastar o tecido. E os olhos? Gente, os olhos dessa pessoa me perseguem. Tem uma profundidade ali que vai além do tempo. É como se ela tivesse visto coisas demais, sofrido demais. Mas também há uma força, uma determinação. Essa não é uma pessoa que desistiu da vida. É alguém que acordava todo dia e fazia o que tinha que ser feito, não importava o quão difícil fosse. Para a gente entender como essa pessoa vivia, a gente precisa entender o Brasil de 1907. E olha, era um país completamente diferente do que é hoje. A República era nova, tinha sido proclamada há menos de 20 anos.
Dom Pedro II ainda era lembrado por muita gente com saudade. O país estava tentando se modernizar, mas a modernização só chegava nas grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo. O presidente era Afonso Pena, um político mineiro que a maioria das pessoas nunca tinha visto pessoalmente. Porque não tinha televisão, não tinha foto no jornal todo dia. O presidente era uma figura distante, quase mitológica para a população comum. E olha que interessante. Em 1907, o café era praticamente tudo para a economia brasileira. O país inteiro dependia do café. São Paulo estava ficando rica por causa do café. Os barões do café construíam mansões enormes, viajavam para a Europa, viviam em luxo. Mas quem estava colhendo esse café? Trabalhadores que mal ganhavam para comer. Imigrantes italianos, portugueses, japoneses que tinham vindo para o Brasil sonhando com uma vida melhor e encontraram trabalho duro e exploração. Essa pessoa da foto, será que trabalhou nas fazendas de café? Será que passou dias sob o sol quente, com as mãos sangrando de tanto colher grão? Ou será que morava numa cidade pequena do interior, longe de tudo isso? Deixa eu te contar como era um dia comum em 1907. E quando eu digo comum, é comum mesmo. Nada daquele glamour que a gente vê em filme de época, não. Acordar era com o sol. Não tinha energia elétrica na maioria dos lugares. Lampião a querosene era luxo. Vela era o mais comum. Então, quando escurecia, a vida praticamente parava. As pessoas se recolhiam, dormiam cedo, porque não tinha muito o que fazer no escuro mesmo. De manhã, a primeira coisa era buscar água. Não tinha torneira em casa. A água vinha de poço, de rio, de bica pública. Você pegava o balde, ia até lá, enchia, carregava de volta. Peso pra caramba. E essa água servia para tudo, para beber, para cozinhar, para lavar roupa, para tomar banho. Então tinha que economizar. E vocês que moram no interior da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, do Piauí, comentem aí. Ainda tem lugar onde vocês conhecem que tira água de poço, que não tem água encanada? Conta pra gente. Comida era o que dava na terra. Arroz, feijão, farinha de mandioca. Carne? Só em ocasião especial. Galinha era guardada para os dias de festa ou para quando alguém estava doente. Peixe se você morasse perto de rio ou mar. Mas a base mesmo era cereal e tubérculo. Batata, mandioca, milho, tudo plantado ali perto, porque não tinha como comprar comida de longe. Não tinha geladeira para conservar, não tinha caminhão para transportar. Trabalho era o dia inteiro. Se você morasse na roça, era capinar, plantar, colher, cuidar dos animais. Se morasse na cidade, dependia. Podia ser lavar roupa para os outros, costurar, vender quitanda na rua, trabalhar como empregado em casa de família rica. Mas era sempre trabalho pesado, sempre por pouco dinheiro. E não tinha fim de semana, não. Não tinha lei trabalhista, não tinha descanso garantido. Você trabalhava 6, 7 dias por semana. O único dia que podia parar um pouco era domingo, por causa da missa, mas mesmo assim tinha trabalho esperando em casa. Agora vem a parte que mais me arrepia quando eu penso em 1907. A questão da saúde. Gente, viver nessa época era literalmente arriscar a vida todo dia. Febre amarela matava milhares de pessoas todo ano, principalmente no Rio de Janeiro. Tinha a varíola também, que deixava cicatrizes horríveis em quem sobrevivia. Tuberculose era praticamente uma sentença de morte. Você pegava tuberculose, você ia definhando, tossindo sangue, até morrer. Não tinha cura, não tinha tratamento. E tem mais: malária, cólera, tifo, todas essas doenças que hoje a gente nem pensa mais, circulavam livremente. Porque não tinha saneamento básico. O esgoto corria a céu aberto nas ruas. O lixo era jogado em qualquer lugar. Os ratos proliferavam, os mosquitos se multiplicavam, as doenças se espalhavam. Médico? Só se você fosse rico. E mesmo assim,
Os médicos de 1907 sabiam muito pouco. Não tinha raio-x, não tinha exame de sangue, não tinha nada. O médico olhava para você, apalpava, ouvia com estetoscópio básico e chutava um diagnóstico. Muitas vezes errado. Para a maioria das pessoas, o tratamento era chá caseiro, reza e esperança. Pegou uma pneumonia? Chá de hortelã com mel e muita reza. Quebrou o braço. Amarrava com tala de madeira e torcia para voltar no lugar certo. Dor de dente? Ou aguentava ou arrancava, simples assim. Essa pessoa da foto sobreviveu a tudo isso. Chegou aos 30, 40 anos, esquivando de 1000 maneiras de morrer. Isso por si só já é impressionante. Família em 1907 era grande. Muito grande. Não era incomum ter 8, 10, 12 filhos. Parte porque não tinha planejamento familiar. Parte porque muitas crianças morriam antes de crescer, então era preciso ter muitos para garantir que alguns sobrevivessem. Imagina a cena. Uma casa pequena, de taipa ou pau a pique, com chão de terra batida, onde moravam os pais e 10 crianças. Todos dividindo o mesmo espaço, às vezes dormindo no mesmo cômodo. Privacidade era luxo que ninguém conhecia. As crianças começavam a trabalhar cedo. Com 5, 6 anos já ajudavam em casa, cuidavam dos irmãos menores. Iam buscar água, levavam comida para o pai na roça. Com 10 anos já trabalhavam igual adulto. Escola era raro, muito raro, principalmente no interior, onde nem escola tinha. Essa pessoa da foto, será que teve filhos? Quantos? E quantos deles chegaram à idade adulta, porque o normal era perder pelo menos metade? Uma febre, uma diarreia, uma infecção e pronto, mais um anjinho pro céu, como diziam na época. E comenta aí, pessoal de Minas Gerais, do interior de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Vocês já ouviram histórias dos avós sobre irmãos que morreram pequenos? Sobre como era comum enterrar criança? Compartilha aí com a gente. Mas olha, não era tudo tristeza não, porque o ser humano é resiliente demais. Mesmo nas piores condições, a gente encontra jeito de ser feliz, de dar risada, de celebrar a vida. Em 1907, as festas eram o grande evento da comunidade. Festa junina, festa de casamento, batizado, essas coisas. Todo mundo se juntava, cada um levava uma comida, tinha música ao vivo tocada em viola, sanfona, pandeiro. Dançava-se a noite toda. Namorava-se escondido dos pais. Ria-se de piada boba. Tinha as contações de história também. Não tinha rádio, não tinha nada. Então, de noite, todo mundo se juntava e alguém contava a história. História de assombração, lenda do folclore, causo que aconteceu com o primo do vizinho. As crianças ficavam de olho arregalado, os adultos fingiam não acreditar, mas também ficavam com medo. E tinha a religião, que era central na vida de todo mundo. A missa de domingo não era só evento religioso, era evento social. Era onde você via as pessoas, onde você ficava sabendo das novidades, onde você mostrava a roupa boa que tinha. Depois da missa, ficava todo mundo na porta da igreja conversando, trocando notícia, combinando negócio. Será que essa pessoa da foto cantava? Será que dançava nas festas? Será que contava história para os filhos antes de dormir? Essas alegrias não aparecem na fotografia, mas elas existiram. Elas aqueceram o coração, tornaram a vida suportável. Olha, 1907 estava bem no meio de uma revolução tecnológica, mas que só chegava para os muito ricos ou para os que moravam nas grandes capitais. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, começava a ter luz elétrica em alguns bairros. Imagina o espanto das pessoas vendo uma lâmpada acender pela primeira vez. Parecia mágica. Era mágica. Você apertava um botão e a luz acendia sozinha, sem precisar de fogo, de pavio, de nada. Revolucionário. Os bondes elétricos também eram novidade. Antes era bonde puxado por burro ou cavalo. Agora tinha bonde que andava sozinho, movido por eletricidade. As pessoas ficavam com medo de andar naquilo, achavam que ia explodir, que ia dar choque.
E tinha começado a chegar os primeiros automóveis, carros trazidos da Europa e dos Estados Unidos, só para milionários. As pessoas paravam na rua para ver passar, apontavam, não acreditavam que uma carroça podia andar sem cavalo puxando. Mas tudo isso era para pouquíssima gente. Para a pessoa comum, para a pessoa dessa foto, o mundo continuava igual. Cavalo, carroça, lamparina. A modernidade era algo distante, que se ouvia falar, mas nunca se via. Cinema já existia, viu? Cinema mudo já tinha chegado no Brasil, mas era caríssimo, só para elite. E olha, o primeiro filme brasileiro foi feito em 1908, um ano depois dessa foto. Então essa pessoa estava vivendo nos últimos momentos antes do cinema brasileiro nascer. E sabe o que eu penso quando olho para essa foto? Eu penso que a gente julga muito o passado pelos padrões de hoje. A gente acha que as pessoas de antigamente eram atrasadas, ignorantes, infelizes. Mas será? Essa pessoa conhecia uma forma de felicidade que a gente hoje nem entende mais. A felicidade de ver o milho brotar depois de plantar. A alegria de uma festa comunitária onde todo mundo se conhecia. A satisfação de fazer pão com as próprias mãos e ver a família comendo. São coisas simples, mas profundas. Claro que tinha sofrimento, muito sofrimento. Mas também tinha dignidade, orgulho, senso de comunidade que a gente perdeu. Hoje a gente tem tudo e não conhece nem o vizinho do lado. E você? O que você acha? Você acha que as pessoas de 1907 eram mais felizes ou mais infelizes que a gente hoje? Comenta aí embaixo. Quero muito saber sua opinião sincera. E aproveita e me conta. Você conhece alguém que viveu nessa época? Algum bisavô que chegou aos 100 anos e contava a história de quando era criança? Compartilha com a gente. Voltando para essa foto específica, uma coisa que me fascina é pensar no processo de tirar foto em 1907. Não era como hoje que você pega o celular e pronto. Não. Primeiro, ter acesso a fotógrafo já era raro. Na maioria das cidades pequenas não tinha fotógrafo fixo. Vinha um fotógrafo viajante, montava um estúdio improvisado, ficava uns dias na cidade e ia embora. Se você quisesse tirar foto, tinha que aproveitar essa oportunidade. Segundo, era caro. Muito caro. Uma foto podia custar o equivalente a semanas de trabalho para uma pessoa pobre. Por isso que foto era só em ocasião muito especial. Casamento, talvez. Ou quando alguém estava doente e a família queria ter uma última lembrança. Terceiro, o processo era demorado. Você tinha que ficar completamente imóvel por vários segundos, às vezes até 1 minuto. Por isso que ninguém está sorrindo nas fotos antigas. Não era porque eram mal-humorados, era porque sorrir e ficar imóvel ao mesmo tempo era praticamente impossível. Então essa foto aqui é especial. Alguém investiu dinheiro, tempo e esforço para ter essa imagem. E depois alguém guardou por mais de 100 anos. Passou de mão em mão, de geração em geração, até chegar até mim. Vamos falar de uma coisa importante. Em 1907, a escravidão tinha acabado há menos de 20 anos. Isso mesmo. A Lei Áurea foi assinada em 1888. Tinha gente viva em 1907 que tinha nascido escravo, que tinha vivido acorrentado, sendo tratado como animal. E o racismo continuava forte, fortíssimo. As pessoas negras eram oficialmente livres, mas na prática continuavam marginalizadas, sem acesso à terra, sem acesso à educação, sem acesso a nada. Muitos continuaram trabalhando nas mesmas fazendas onde tinham sido escravizados, agora recebendo uma miséria de salário. Os imigrantes europeus eram incentivados a vir para o Brasil justamente para branquear a população. Era uma política oficial do governo. Trazer italiano, português, alemão e espanhol para diluir o sangue negro e indígena. Horrível, mas era a mentalidade da época. Essa pessoa da foto, será que era descendente de escravizados? Ou era imigrante europeu tentando sobreviver numa terra estranha?
Ou era descendente de indígena, tentando manter a cultura viva num país que queria apagar sua existência? Se essa pessoa da foto for mulher, aí a história fica ainda mais pesada. Porque ser mulher em 1907 era carregar um fardo quase insuportável. Mulher não votava, não podia ter conta em banco sem autorização do marido ou do pai. Não podia viajar sozinha. Não podia trabalhar fora de casa sem permissão. Era praticamente propriedade. Primeiro do pai, depois do marido. O casamento era arranjado na maioria das vezes. A menina crescia sabendo que ia casar com quem o pai escolhesse. E depois de casada, tinha que obedecer o marido em tudo. Se o marido batesse, era normal. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Diziam, a violência doméstica era aceita, naturalizada. E os filhos vinham um atrás do outro. Não tinha como evitar. A mulher passava a vida inteira grávida ou amamentando. O corpo dela se desgastava, envelhecia rápido. Com 35 anos parecia ter 50. Essa mulher da foto carrega tudo isso no rosto. A exaustão, a resignação, mas também a força. Porque ela sobreviveu. Ela acordava todo dia e fazia o que precisava ser feito. Se a pessoa da foto for homem, a vida também não era fácil, não. Tinha a pressão de ser provedor, de sustentar família, de não mostrar fraqueza nunca. Homem não chorava. Homem não reclamava. Homem aguentava tudo calado. Tava com dor, aguentava. Tava triste, aguentava. Tava com medo, nem pensar em admitir. O trabalho era pesado. Braçal. Carregar saco de café nas costas o dia inteiro. Cortar cana sob sol escaldante. Trabalhar na ferrovia quebrando pedra. Não tinha equipamento de segurança. Não tinha direito trabalhista. Nada. Você se machucava. Problema seu. E tinha a pressão social de ser macho. Brigar por qualquer desrespeito. Defender a honra da família. Não deixar ninguém falar mal da sua mulher, da sua filha. Isso gerava violência, mortes por motivos bobos, duelos por causa de palavra atravessada. Esse homem da foto, se for homem, carregou esse peso. Provavelmente viu amigos morrerem jovens em acidentes de trabalho, em brigas, em doenças. Provavelmente enterrou mais gente do que a gente enterra numa vida inteira. Vocês que estão aí de Brasília, do Acre, de Roraima, do Maranhão, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que daqui a 120 anos alguém vai olhar para a foto de vocês e tentar imaginar como era a vida em 2025? Será que vão sentir pena de nós? Ou inveja? Comenta aí, porque é isso que eu tô fazendo agora. Tô olhando para 1907 e tentando sentir, entender, me conectar. E quando eu faço isso, essa pessoa deixa de ser só uma imagem antiga. Ela vira real de novo. O coração dela volta a bater, nem que seja só na minha imaginação. E isso é importante, porque se a gente esquece essas pessoas, se a gente joga essas fotos fora, se a gente não conta essas histórias, é como se elas nunca tivessem existido. E elas existiram. Elas amaram, sofreram, tiveram esperanças, tiveram medos. Eram tão reais quanto você que está me assistindo agora. O que mais me dói é pensar que essa pessoa viveu uma vida inteira. 30, 40, 50 anos talvez. E hoje ninguém lembra do nome dela. Ninguém sabe se ela gostava de cantar, se tinha medo de trovão, se sonhava em conhecer o mar. Todas as memórias dela, todas as experiências, tudo o que fazia dela única. Perdido, apagado, como se nunca tivesse acontecido. E isso vai acontecer com todos nós um dia. Daqui a 100, 120 anos, ninguém vai lembrar da gente também. Nossos medos, nossas alegrias, nossas pequenas vitórias diárias, tudo esquecido. A não ser que alguém guarde nossas fotos, conte nossas histórias, mantenha nossa memória viva. Mas tem um lado bonito nisso tudo. Essa foto sobreviveu. Contra todas as probabilidades, ela chegou até aqui.
E agora, milhares de pessoas estão conhecendo essa história, estão olhando para esse rosto, estão sentindo empatia por alguém que morreu há décadas. Isso é lindo. É a prova de que a memória é mais forte que o tempo. De que o amor, porque foi amor que fez alguém guardar essa foto por tanto tempo, vence a morte. Então, toda vez que você achar uma foto antiga, não joga fora. Guarda, digitaliza. Conta a história para seus filhos, para seus netos, porque cada foto dessas é um tesouro de humanidade. Respondendo à pergunta que te trouxe até aqui: como era viver assim em 1907? Era difícil, era cansativo, era perigoso, mas também era vivo, intenso, real. Essa pessoa acordava todo dia sem saber se ia sobreviver até a noite. Trabalhava até os ossos doerem. Perdia pessoas amadas com frequência. Mas também ria nas festas, se emocionava com o pôr do sol, se orgulhava do trabalho bem feito. E quando olho para essa foto restaurada, eu sinto gratidão. Gratidão por essa pessoa ter existido. Gratidão por alguém ter guardado essa memória. Gratidão por você ter ficado aqui comigo até o final dessa jornada. Se você se emocionou com essa história, deixa o like aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque toda semana eu trago histórias assim. Histórias que resgatam memórias esquecidas, que dão voz a quem foi silenciado pelo tempo. E comenta aí, de onde você é? Qual tua cidade? Quero ver a força do nosso Brasil inteiro. De Manaus a Porto Alegre, de Recife a Cuiabá, comenta aí. E se você tem foto antiga na sua família, me manda. Vamos juntos impedir que essas histórias morram. Vamos manter viva a memória de quem veio antes de nós. Um abraço forte e até o próximo vídeo. Lembra, cada foto é uma vida. Cada vida merece ser lembrada.